Agradecer a excelente colaboração do Dr. Azor Eláscar. Lembrando a todos que as perguntas podem ser encaminhadas à mesa ao longo das explanações. Já de imediato, então, eu vou apresentando o nosso segundo conferencista, que é o Dr. Arnóbio Vanderlei Borba, que nos dá a honra de sua presença. Ele, fazendo uma breve análise do seu currículo, breve leitura, mestrado profissional em Gestão Pública para o Desenvolvimento do Nordeste, na Federal de Pernambuco, especialização em Auditoria de Obras Públicas, também pela Universidade Federal de Pernambuco, graduação em Administração, pela mesma universidade, graduação em Engenharia de Produção, pela Universidade de Salgado de Oliveira, é técnico em Edificações, pela Escola Técnica Federal de Pernambuco, é técnico de Inspeção de Obras Públicas do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, lotado no Núcleo de Engenharia, é também professor universitário, professor da Escola de Contas Públicas, professor Barreto Guimarães. Dr. Arnóbio vai trazer para nós como tema o problema do lixo hospitalar em Pernambuco. Então, já passando a palavra para o nosso segundo painelista. Boa tarde a todos. Queria saudar a mesa e aos demais congressistas. Antes que o pessoal durma, eu queria pedir aqui ao presidente da mesa para eu fazer uma consulta ao auditório. É possível? É duas. Eu queria saber se alguém já trabalhou com esse tema lixo hospitalar, ou numa auditoria, numa fiscalização, ou mesmo estudou já esse tema. Já? Uma, duas pessoas? Ótimo. Agora já pode dormir. Bem, esse tema surgiu a partir de uma auditoria de gestão integrada na gerência a qual eu pertenço hoje, que é a gerência de avaliação de programas e órgãos públicos. Nós decidimos fazer essa auditoria em dois momentos. No primeiro momento, no âmbito estadual, e no segundo momento, no âmbito municipal. Eu acho que vocês perceberam que lixo hospitalar tem entre aspas ali, né? Aí vamos dizer por quê. O lixo hospitalar, o nome correto, então, porque não é lixo, é resíduo, são resíduos de serviços de saúde, com base na resolução do CONAMA, resíduos de serviço de saúde. Eu vou passar a chamar lixo hospitalar de RSS a partir de agora. É também chamado de resíduos sólidos de serviço de saúde, mais um S, RSSS. E também, pelo IBGE, de resíduos sólidos de serviço de saúde sépticos. Tá? Tem duas resoluções básicas, para a gente iniciar o tema, que a gente precisa descrever aqui, que a primeira resolução é RDC, Resolução da Diretoria Colegiada da Agência de Vigilância Sanitária, a 306/2004, que fala sobre o manejo do resíduo de serviços de saúde dentro das unidades hospitalares. A resolução 358, que fala sobre o gerenciamento externo. Então, do muro para fora, a resolução 358, do muro para fora das unidades hospitalares, das unidades de saúde, a resolução 358 é quem regulamenta. E também a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A resolução 358, a qual me referenciei agora, ela diz o seguinte, que resíduo de serviço de saúde é aquele proveniente de procedimentos de saúde humano ou animal, né? Então quer dizer que é serviço médico ou veterinário, de laboratórios, são serviços também funerários. Não sei se está pequeno ali, dá para ver, não dá? É que aqui está tão pequenininho, quase que eu não estou vendo. Serviço de medicina legal, tudo isso aí são resíduos de serviços provenientes de procedimentos de saúde. Eu vou olhar para cá, que é melhor. Estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde, então as universidades federais, universidades rurais, que trabalham com procedimentos de ensino e pesquisa na área de saúde, centro de controle de zoonoses, unidades móveis de atendimento, tudo isso aí são geradores de resíduos de serviço de saúde. Serviço de acupuntura, por incrível que pareça, aquelas agulhinhas são resíduos de saúde. E outro, por incrível que pareça, que eu poderia dizer também, que serviço de tatuagem também são serviços que produzem resíduos de serviço de saúde e estão, portanto, sujeitos às regulamentações.
De acordo com a resolução 358, existem cinco tipos de resíduos. O primeiro resíduo que a gente vai salientar aqui é o resíduo tipo A, são os resíduos biológicos. Resíduos biológicos que devem ser segregados, separar, né? Acondicionados, identificados de maneira individualizada, em lixeiras e sacos brancos, os sacos também são normatizados. Os resíduos químicos, os resíduos tipo B, que devem também ser acondicionados em local específico, em bombonas específicas. Os resíduos radioativos, resíduos que são normatizados pelo CNEM, né, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que devem também ser acondicionados em caixas blindadas. Os resíduos comuns, que são os resíduos sólidos urbanos, né, que nós conhecemos, que devem ser acondicionados em lixeiras e em sacos pretos. E os resíduos tipo E, que são os perfuro-cortantes, ou, como queiram, os perfuro-cortantes, que devem ser acondicionados. A gente vê isso bem... a gente vê bastante isso nos hospitais, aquelas caixinhas de papelão, que são chamadas de Descartex ou Descarpar, que são caixas de papelão rígido, também normatizado pela Resolução 358. Os resíduos de serviço de saúde são esse e esse, os A, B e E. Então, são sobre esses três tipos de resíduos que nós vamos conversar. Existem alguns tipos de tratamento, e os mais comuns no Brasil são o tratamento dos resíduos. O tratamento térmico por incineração, esse é o mais comum no Brasil, o mais utilizado. É o mais eficiente, porque ele trata qualquer um desses três tipos de resíduos que eu me referi. Ele eleva a altas temperaturas, de 900 a 1.300 graus Celsius. Ele reduz em quase 90% o volume do resíduo, é bastante eficiente também por isso, mas ele tem um pequeno problema, que ele tem a maior probabilidade de dano ao meio ambiente por conta da emissão dos gases. Existe um outro tratamento que eu não coloquei aqui, mas é bastante semelhante à incineração, que é a pirólise, que faz a mesma coisa que esse aí, também é bastante eficiente, e eleva a temperatura também altíssima, 1.300 graus Celsius, reduz também o volume em 90%, mas não tem oxigênio. Então, ele emite gases em menor quantidade do que a incineração. O outro segundo tipo de tratamento, que é bastante utilizado aqui no Brasil, é a autoclavação ou autoclavagem. A autoclavagem nada mais é do que uma esterilização. Ele é bastante eficiente também, mas para pequenas quantidades. Ele reduz pouco o volume. Ali está dizendo que não reduz, mas reduz. Mas é bem menos, em torno de, no máximo, 40%, o resíduo ele é diminuído, né? E ele também tem uma restrição. Ele não trata todos os tipos de resíduo. Ele só trata o resíduo tipo A1 e o E. É o resíduo biológico. A gente pode dar como exemplo aí luvas, gases, algodão, esses resíduos que têm menor virulência e capacidade bacteriológica. Ele é um tipo de tratamento de baixo custo e emite também poucos gases. São os dois tipos mais comuns aqui no Brasil. Outros três tipos aqui de tratamento são os micro-ondas, né, que é bastante eficiente para o aquecimento de materiais com alto teor de umidade. É um tratamento mais utilizado nos Estados Unidos e no Canadá. É um tipo de tratamento bastante oneroso, é bem caro os equipamentos. E esses dois últimos, aí, a desinfecção mecânica e química, necessitam de trituração e de autoclavação. Esses dois últimos também não tratam qualquer tipo de resíduo. Então, o tipo de tratamento que consegue tratar qualquer tipo de resíduo de serviço de saúde é aquele primeiro lá, que é a incineração, e também a pirólise, que eu falei, que não está aí, né? E de quem é a responsabilidade de fazer o tratamento e dar a destinação final desses resíduos? De acordo com a resolução, os geradores de resíduos de serviço de saúde, então cabe a eles, a quem gerar. E quem são esses geradores? Por exemplo, a enfermeira que vai aplicar uma injeção, ela é geradora. Então, os responsáveis para dar a destinação final a esses resíduos
gerados são esses geradores e o responsável geral. Cabe a eles, então, o gerenciamento desde a geração até a sua disposição final. O plano de gerenciamento de saúde é um documento. Plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde é um documento que todos os geradores, eles precisam emitir anualmente e são autorizados, licenciados pelos órgãos ambientais. Então, o que é que esse documento faz? Ele descreve as ações de manejo dos resíduos de serviço de saúde, desde a sua geração. Aqui que está sublinhado todo o processo de geração até a disposição final. É a geração, a separação, que é a segregação, o acondicionamento, o armazenamento e até aqui. Quem rege é a Resolução 306 e a partir da coleta, transporte e tratamento até a disposição final é a Resolução 358. Então, esse plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, todo pessoal que já trabalhou com resíduos de serviço de saúde sabe disso, todo gerador, ele precisa emitir esse documento. Tá aí. E de quem é a responsabilidade técnica desse documento? Qualquer profissional que tenha seu registro junto ao seu conselho e que tenha condições de emitir uma anotação de responsabilidade técnica ou documento similar. Podem ser enfermeiros, médicos, engenheiro ambiental sanitarista, dentista. E se, por acaso, o proprietário da unidade de saúde não tiver uma dessas formações, ele pode contratar uma pessoa para fazer isso. Existem duas taxas, são taxas que os acadêmicos utilizam para fazer a estimativa de produção de resíduo de serviço de saúde. A primeira taxa, ela tem como base, vê se eu aponto ali, é quilo, é uma taxa que é quantos quilos cada paciente no leito produz por dia. Tá? Então, essa taxa aqui é uma taxa bastante variável. Você veja que aqui, Estados Unidos 5,6 a 6,8, em países da África 0,5 a 1,6. É bastante variável porque depende do tipo da unidade de saúde, da sinistralidade, diversas outras variáveis. Aqui no Brasil, algumas cidades brasileiras, aqui tem essa taxa. Essa taxa serve para que a gente possa saber, vamos fazer uma estimativa de quanto se produz por unidade de saúde. Em Pernambuco, a gente usa 1,42 a 1,5 kg. Essa taxa é uma taxa bem utilizada aqui no Brasil, 1,5 kg por leito por dia. Então, cada paciente produz, por dia, 1,5 kg de resíduo de serviço de saúde. Uma outra taxa bastante utilizada também pelos acadêmicos é a também chamada taxa ou índice de geração de resíduo de serviço de saúde para aquelas unidades que não têm leito, né? Porque aquela anterior aqui, aqui é leito, né? E essa daqui, cadê ela? Está ali, opa. É quilo por habitante por ano. Então, a gente tem condições de dizer quantos quilos cada habitante produz por ano. Em Pernambuco, aqui, já que meu trabalho foi em Pernambuco, né? Cada habitante produz cerca de 0,5 quilo de resíduo de serviço de saúde por ano. Cada habitante, 0,5 quilo de resíduo por ano. Eu fiz, nesse trabalho, uma comparação dessas taxas com o que a gente encontrou nesse estudo de caso que nós fizemos, tanto em nível estadual como municipal. Vamos ver o que aconteceu. Aqui a gente tem 6 unidades, as 6 principais unidades de saúde do estado de Pernambuco. Aqui são as siglas delas, Hospital Regional do Agreste, aqui são 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui é o maior hospital do estado, que é o Hospital da Restauração. Aí vê o que aconteceu aqui. A estimativa que a gente fez, a taxa de 1,42, em azul aqui, está bem pequenininha em relação à média dos 12 últimos meses do contrato firmado com uma empresa especializada nesse serviço. E a quantidade contratada nesse ano está bem acima tanto da estimativa quanto da média. E daí? O que é que isso tem a ver? Acontece que... O que é que acontece
quando você superestima a sua quantidade de resíduo. A quantidade superestimada, ela afeta diretamente no preço contratado. Vê? Por quê? Quando você superestima a quantidade de resíduo, você vai ter mais caminhões coletores, você vai ter mais combustível. Então, o preço da coleta daquele resíduo vai ser bem maior. E por que isso aconteceu? Vê, eu vou voltar aquela transparência lá. Cadê? Opa, é para trás. Vê só. Vê. E por que isso aí aconteceu? A gente tem essa taxa, que, como eu disse, é uma taxa bem interessante, bem justa, é uma taxa bem interessante, e tem a quantidade contratada. E isso aconteceu porque, não somente no estado de Pernambuco, mas em vários estados do Brasil, o resíduo ele não é pesado. A gente sabe que resíduo se pesa, né? E lá ele não é pesado. A medida lá que eles utilizam, pelo menos até há pouco tempo, era bombona. Bombona é um tonel, um tambor, não sei como se chama aqui, mas seria para bombona, que tem um volume de 200 litros e uma capacidade máxima de armazenagem de 25 quilos. Então, eu posso afirmar que, no estado de Pernambuco, não se sabe qual é a quantidade produzida de resíduo de serviço de saúde. Tá? E isso, repetindo, não é um privilégio só de Pernambuco, porque em vários outros estados também acontece dessa mesma maneira. Aí, por que eu digo que foi superestimado? Porque no estado de Pernambuco só existe um incinerador licenciado pela agência ambiental. E a produtividade desse equipamento é de 120 quilos por hora, o que vai dar 86.400 quilos por mês, ininterruptamente. E a quantidade estimada nesse contrato que a gente avaliou era de 10.855 unidades de bombonas, essa que é a medida. Vai dar aqui uma quantidade aqui que eu acho que só daria com 3, né? Eu acho que 3 equipamentos que poderiam fazer isso aí. Aí alguém pode perguntar o seguinte: sim, mas se ele só coletar aquela pequena... Se ele não vai produzir tudo isso, não tem problema, ele só vai coletar aquilo que for produzido. Mas, como eu disse anteriormente, a quantidade superestimada ela vai alterar o preço contratado. Vê. Então, na esfera estadual, quais foram os achados? Vê. Não foi apresentado nesse estudo de caso, né, que a gente fez, analisando o contrato que o Estado de Pernambuco tem com a empresa responsável por fazer essa coleta, não foi apresentado um plano de trabalho com as distâncias que ele tem que coletar, nem também um plano de coleta otimizada, que ele poderia reduzir o valor, então, dos deslocamentos. A licitação não apresentou uma composição de custos, foi feito por cotação, né? O que não é permitido, já que foi um pregão, pela lei 10.520 do pregão, o preço não pode ser por cotação, ele tem que ser por composição de custos, por se tratar de um serviço de engenharia. A medição em bombona, como já falamos, e o incrível é isso, né? É que a quantidade de resíduo ela é registrada por bombona. Então, o caminhão vai lá, pega aquela quantidade de bombonas, leva para a unidade de tratamento, onde lá é emitido o certificado de incineração. O certificado de incineração, esse sim, é emitido em quilos. E como é que isso é feito? Se você tem uma bombona e a capacidade máxima dela é de 25 quilos, a empresa, no caso, emite o certificado de incineração multiplicando por 25. Então, se, por exemplo, numa bombona, você tiver um colchão que foi utilizado num procedimento médico, um colchão pesa muito menos do que 25 quilos. Né? Então, esse colchão é coletado dentro dessa bombona, levado para a usina de tratamento, e lá se emite um certificado de incineração de quantos quilos? 25 quilos. Essa é a situação no Estado. Vamos caminhar. Esse aqui é o gráfico comparativo só para ilustrar a questão da superestimativa da quantidade. Aqui
Aqui foi o contrato, essa linha vermelha, e aqui é a média muito abaixo, né? Então, esse foi o trabalho que a gente fez em nível estadual. No nível municipal, a gente fez uma coisa bem diferente. A gente tem lá no estado de Pernambuco 184 municípios. E como era que a gente iria fazer para fazer esse outro estudo de caso? Foi o que nós fizemos. Nós criamos um índice, que é esse índice aqui, Índice de Prioridade Setorial de Saúde, que leva em consideração uma cesta de indicadores, como faixa populacional, IFDM de educação, mães com ensino fundamental incompleto e vários outros indicadores. Então, a gente tem uma matriz 4x4 com 4 colunas e 4 linhas, onde esse índice vai de 1 a 1000. Quanto maior esse índice, pior a situação de saúde desse município. E aqui para cima, como foi que a gente fez? Lá no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, a gente tem o sistema SAGRES, que é um sistema de prestação de contas. Então, foi o que a gente fez. Se o município possui, se ele fez a sua prestação de contas e ele possui contrato com uma empresa especializada nesse serviço, a gente consulta lá pelo CNPJ das empresas. Então, se ele fez, então, do ponto de vista ambiental, se ele tem contrato com essas empresas, o índice de prioridade dele é mais baixo, de auditoria, no caso, do que, por exemplo, aqueles que não têm contrato. Concordam? Porque se ele não tem contrato, no ponto de vista ambiental, não se sabe o que é que ele faz. Se ele tem contrato, sabe-se que a empresa está dando a destinação, pelo menos a priori, a destinação correta. Então, essa matriz 4x4, ela partiu dessa informação aqui. Se está no sistema de prestação de contas, a gente, por enquanto, deixou em stand-by. As outras 3 linhas, a gente pediu auxílio ao pessoal do interior, né? Eles foram aos municípios, nas suas auditorias, e fizeram um pequeno questionário, e uma das perguntas do questionário era que se ele possuía ou não contrato com empresa especializada. Então, alguns responderam que sim, possui contrato, então ele passou para um nível um pouco acima desse, porque ele disse que tem contrato, mas ele não prestou conta. Então, ele está um nível um pouquinho acima de prioridade de auditoria. Se ele não respondeu um pouquinho mais acima, e se ele respondeu que não possui contrato, esse é o município que a gente precisa auditar. Então, essa tabela ela é para lá e para cima. Então, esses aqui, ó, o padrão está aqui, para vocês entenderem melhor. Aqui é o município, esse 31 aqui de cima é a quantidade de municípios. Aqui é a população, é a quantidade de pessoas que tem nesses 31 municípios. 477 aqui em cima é a quantidade de leitos. E P é só uma classe que a gente adotou. Tá? Então, desses 31 municípios, a gente foi fazer um estudo de caso em loco. Não nos 31, mas em 4. A gente passou uma semana visitando esses 4 municípios e foi ver o que é que se faz com o resíduo hospitalar nos municípios, em Pernambuco, naqueles municípios que não têm contrato com empresa especializada. Não tivemos nenhuma surpresa. O que acontece lá é que o resíduo de serviço de saúde ele é queimado a céu aberto. Ele emite substância como dioxinas e furanos na atmosfera. Então, os municípios que não possuem contrato, do ponto de vista ambiental, sim, eles estão fazendo o que não devem fazer com o resíduo. Até tem uma questão engraçada. Engraçada para não dizer trágica, né? Porque, assim, o que é pior? É queimar o resíduo, enterrar o resíduo ou colocar o resíduo no lixão? É tudo ruim, né? Então, assim, no meu ponto de vista, queimar é pior, porque, além dele estar lá no lixão, ele está lançando na atmosfera os agentes prejudiciais à saúde. Mas vamos lá. Então, o mais interessante disso, de novo, para não dizer trágico, né? Porque assim, esses resíduos eles são queimados pela própria vigilância sanitária municipal. Então, a vigilância municipal ela faz o seguinte: ela passa nas unidades de saúde, coleta o resíduo, leva para o lixão e queima o resíduo. Mas eles queimam na maior naturalidade. Assim, não é uma coisa do outro mundo, não. É porque não tem o que fazer mesmo. Quer dizer, nessa situação não tem o que fazer. Eles teriam que contratar, né? Talvez. Vamos ver. Então, a partir desse diagnóstico desses 4 municípios que a gente fiscalizou, não fiscalizou, que a gente passou visitando para saber qual era a situação,
A gente fez uns seminários informativos, uma coisa bem educacional, que é o Tribunal de Contas. Um dos papéis do Tribunal de Contas é esse, né? E do total dessa nova pesquisa que a gente fez, após a gente ter passado lá, do total de 184, nós fomos aos 184 municípios, não de um por um. A gente foi às inspetorias regionais e convidou todos os secretários municipais. E depois dessa passada que a gente deu, dos 184 municípios, hoje 126 possuem contrato. Apenas 58 não possuem contrato. Então, do ponto de vista ambiental, novamente, melhorou a situação, né? Mas aí, vamos ver. Se a gente for fazer a conta desses 58 municípios, voltando aqui, são 58 municípios que não possuem contrato. Se a gente for pegar a população de cada um desses municípios e multiplicar por aquela taxa que a gente colocou lá, porque nos municípios tem unidades de saúde com leito e muitas sem leito também. Então, o índice mais adequado a utilizar é aquele que é por habitante por ano, né? Então, se a gente pegar 58 municípios e multiplicar pela população, a gente vai ter que o total de resíduos de saúde descartados sem tratamento, sendo queimados ou enterrados, ou simplesmente depositados em lixões, é de 1,5 tonelada por dia. Então, a situação ainda é bastante grave no Estado, né? Ainda precisa fazer muita coisa. Então, a partir desses encontros que nós fizemos, nós propomos um fórum muito mais ampliado entre tribunais de contas, entre o Tribunal de Contas, entre o Ministério Público, as secretarias municipais, a Secretaria Estadual também de Saúde, para que esse problema fosse debatido. Porque, assim, os municípios, o Estado pode contratar. E ele pode fazer também o tratamento? O que é que vocês acham? Sim ou não? Eu posso dizer que é bastante difícil, é bem difícil. Então, em princípio, a melhor saída para os municípios é contratar. E, assim, uma das coisas que os munícipes colocam para a gente é que é caro. Mas não é caro. Um contrato anual de um município de, sei lá, até no máximo 10 mil habitantes é em torno de R$10 mil. Isso para um município não é caro. Né? Então, vamos lá. Já partindo para o final, a gente vai ver o seguinte, que a geração do resíduo tem que ser controlada através de pesagem. Não tem esse negócio de bombona. Que unidade técnica é essa, bombona? Bem como os contratos devem ser firmados em quilos. Porque ele recebe em quilo, mas ele coleta em bombona. É um negócio meio estranho, né? Então, a fiscalização, tanto dos geradores de resíduos de saúde, tanto públicos quanto privados, quanto também das empresas responsáveis pela coleta, tratamento e destinação final dos resíduos, cabe ao órgão ambiental estadual, que é quem licencia. E eles não fazem isso. O órgão ambiental no estado de Pernambuco é a CPRH, né? Ela não está fazendo essa fiscalização, nem do gerador e nem de quem faz o tratamento. Quanto ao tratamento, o licenciamento para o gerador ela pode ser inviável, como eu falei. Pode ser inviável por quê? Porque um incinerador é muito caro. A autoclave nem é tão caro assim, mas não faz o tratamento de todo tipo de resíduo. Então, se ele comprar um autoclave ou mesmo um triturador, ele pode fazer parte do tratamento, né? E o restante ele tem que contratar também. Porque um incinerador, para ele comprar, um incinerador custa em torno de R$1 milhão a R$2 milhões, um incinerador com aquela produtividade. É caro. Ou então fazer consórcio, né? Então, por isso que nós propomos um fórum de discussão entre os secretários municipais, a Secretaria Estadual de Saúde, os agentes ambientais e o Tribunal de Contas e o Ministério Público. Então, atualmente, o que parece é que a terceirização pode ser uma saída. O que não pode é acontecer aquilo que a gente viu lá, queimar o resíduo, nem enterrar e nem colocar nos lixões, né?
Então, assim, pessoal, essa foi a proposta dessa apresentação. E aqui está o meu e-mail. Se alguém quiser fazer tecer algum tipo de consideração ou pergunta nesse tema, nós estamos à disposição de vocês. Obrigado.